não adulterarás. Li que havia um erro gráfico muito sério, talvez mais sério na história de impressão de Bíblias. Isso foi em século XVII. Saiu uma versão da gráfica, a versão famosa de King James, faltando uma palavra. Só que essa palavra era muito importante. Êxodo 20:14. Esqueceram o não em não adulterarás. Então, muito sério. 3 letras que parece que é uma versão que fica cada dia mais popular, né? Adulterarás. Eu li na pesquisa da Globo, 50%, isso em 2016, pesquisa entre 3 mil pessoas, 50% dos homens já traíram sua esposa, 30% das mulheres no Brasil. Salvador é a cidade campeã de traição. São Paulo é a cidade mais fiel. Então a gente vive esta realidade. O foco deste mandamento é muito claro. Aqui este mandamento, na sua mensagem mais direta, é para casados. Está dizendo para o mandamento para ser fiel sexualmente ao seu cônjuge. Agora, implícito no mandamento, tem uma série de outras coisas, que quando chegamos no Novo Testamento, Jesus já abre um leque de explicação, porque o intuito do mandamento não é só proibir este ato, mas está à procura de manter lares estabelecidos com fidelidade, com confiança, com um lugar onde pode criar filhos direito, onde você vive a felicidade que Deus queria. Mas implícito então, sexo entre solteiros, que a Bíblia usa a palavra fornicação, uma palavra muito pouco usada em nossos dias fora da Bíblia. Sexo entre solteiros. Hoje essa liberdade é vista como uma coisa normal, fica até mais romântico, fica saudável e fica basicamente inevitável. As pessoas, de fato, os solteiros vão fazer sexo assim que o mundo fala. A única coisa que você pode fazer é tentar fazer sexo seguro. Mas a Bíblia tem outra visão disso. Nós não vamos entrar nessas questões hoje à noite diretamente. Mas Deus criou o sexo e a libido. A Bíblia é clara sobre isso. Deus inventou o prazer sexual. Ele é o autor. A proibição de casamento, aquela ideia do celibato ser mais espiritual, e essas coisas vêm de influências extra-bíblicas, não vêm da palavra de Deus. Inclusive, se você tiver alguma dúvida se Deus está a favor de sexo, é só ler o livro de Cantares. Então, os mais inibidos espiritualizam esse livro para dizer que Deus, Cristo é a igreja, etc. e tal. Eu acho que não é. Pode até ter pode implicar isso. Mas está falando sobre a beleza do casamento, da vida sexual entre um homem e mulher, fiéis um ao outro. Então, essas ideias que inibem, que dizem, que sugerem que pecado é sujo, que é uma coisa, que sexo é sujo, ou é uma coisa errada, ou no mínimo duvidoso, isso não vem da Bíblia. Não vem, é claro que não vem da Bíblia. Vem de, por exemplo, Agostinho, que era um dos grandes pais da igreja, trouxe manchou a ideia do sexo no casamento. Então ele achou que o prazer em propagar, em criar, de fazer um filho, é um prazer que faz com que
a propagação seja nociva e que devia ser evitado. Se você tivesse um jeito de fazer um filho sem ter prazer, era melhor. Até que tinha uns negócios aí, uns tipos de roupas, você pode imaginar, que era uma tentativa de tirar o prazer, vamos dizer, a maior parte do prazer do ato sexual, para você poder propagar filhos sem sujar-se com o prazer. Agora, isso veio de uma seita que Agostinho era envolvido anteriormente. Ele tinha um envolvimento com um grupo que chamava os maniqueístas, eles acharam que o espírito é bom, o corpo é mau, etc. Então isso influenciou a igreja até a pensar sobre essas coisas. Mas a Bíblia, isso não vem da Bíblia, né? Deus está a favor, Ele que criou o sexo e a libido. Mas, será que errou na dose? Eu não sei se você já pensou sobre isso, se você já sentiu isso. Parece que o desejo sexual é muito forte. É desnecessariamente forte para a propagação da raça. Não é fácil para o ser humano ser fiel, ser puro em ato e mente e fiel ao seu cônjuge. Não é uma tarefa tão fácil. E aí leva a gente a pensar, será que Deus errou na dose? Não é? Acredito que não, mas tem alguma coisa errada, não tem? Parece que tem alguma coisa errada. O C.S. Lewis, em um dos seus livros, faz uma analogia interessante sobre o desejo sexual. Eu vou tentar fazer uma versão aqui, estou lendo em inglês. Ele disse, C.S. Lewis disse, você pode juntar um grande auditório para um striptease. Quer dizer, para ver uma mulher tirar a sua roupa no palco. Agora, imagina que você foi para um país onde você poderia encher um auditório por simplesmente trazer um prato de comida coberto com uma tampa. E aos poucos, você vai tirando a tampa. E bem na hora que as luzes vão apagar, você vê que tem um bife, ou um pedaço de bacon, ou alguma coisa, e todo mundo... Ah! Você ia pensar que tem alguma coisa errada neste país em relação à comida. Então ele faz a pergunta, será que alguém que nascesse em outro planeta e viesse para o mundo não pensaria isso sobre o estado do instinto sexual entre nós? Aparentemente, tem alguma coisa errada, não é? Eu gostaria de sugerir alguns fatores. Certamente, começamos com a queda humana. O ser humano não é o que é. A queda desajustou suas faculdades, suas emoções. Seu coração tende para o perverso. Isso aí é um dos fatores que exacerbou esta coisa. Influência satânica, eu tenho certeza, e C.S. Lewis também fala um negócio interessante. Diz que tem 2 erros a respeito de Satanás. Um é ignorá-lo. Segundo é vê-lo atrás de cada árvore e cada canto. Então ele não faz tudo, mas ele atua. E nesta área, com certeza, ele trama coisas para derrubar casamentos e famílias. O abandono de absolutos. Cada um tem a sua verdade, a sua versão do certo e errado. Então, você tem... tudo é relativo. Você acha que é certo para você, então que faça. Egocentrismo como virtude. O direito de ser feliz. Então, se um caso fora do casamento, ou um outro caso extraconjugal, ou um caso entre solteiros,
faz você feliz, então, que faça. Porque fazer o que dá prazer é uma virtude do ser humano, ele não pode ser inibido. A sociedade também, o consenso mudou. Não é? As pessoas não há um consenso de que você deve casar com uma pessoa, ser fiel com essa pessoa até a sua morte. Nós temos, a gente percebe isso, até a gente percebe nas pessoas que nós conhecemos, até entre católicos e protestantes. A gente vê aquelas famílias tradicionais onde os pais zelavam pela virgindade da sua filha, assim, uma aberração que não preocupava sobre a virgindade do seu filho, mas preocupava com isso, e agora a coabitação, os namorados dormem em casa, coisa assim virou normal. E as barreiras para que seguram um casamento na linha tendem a ser derrubadas pela sociedade. Estímulos constantes. Nós temos a internet, nós temos assim tantos estímulos constantes que tudo que faz com que parece o instinto sexual, Deus errou na dose, mas não errou. É porque nós vivemos no mundo errado com esses fatores. Agora, para combater o adultério, eu gostaria que tivesse mais tempo, numa outra ocasião, esse é um assunto muito importante para nós como casados. Mas hoje eu só penso em dar uma introdução para este assunto, porque eu acho que nós temos que começar na base. Que é um casamento bíblico? Sabe? O fator básico para promover estabilidade, evitar esses pecados, é a ideia do casamento bíblico. Eu sei que hoje em dia a ideia do casamento está meio no ar, né? Está complicado, até conceituar. Então, e nós temos as uniões consensuais, né? IBGE disse que mais do que 36% das uniões no Brasil não tem papel passado, não formalizou, na base de juntar as coisas e tal, e viver juntos. Esse índice tem subido. Isso 10 anos antes disso, era 28%. Então, mais e mais nós estamos vendo o casamento informal. Agora, para calcular o que é adultério, infidelidade conjugal, em meio a essas uniões meio transitórios e complicados, é difícil de dizer até que infidelidade conjugal. Mas era a ideia do casamento, né? Havia um consenso entre o povo, vamos dizer, brasileiro, de modo geral, que era uma instituição ordenada por Deus, um homem, uma mulher, fiéis até a morte. Não era? Era isso. Essa coisa vai entrando em mutação. Agora é mais um contrato humano entre duas pessoas e qualquer um pode terminar se não for satisfatório. Não é mais por aí? O resultado desta informalidade, dessa falta de visão de casamento, aqui é uma estatística que eu não me lembro onde eu peguei isso, eu anotei isso, eu gosto de falar coisas que eu sei que é certo. Mas é uma pesquisa americana de algum tempo atrás. Então, nota aqui, o resultado de casamentos desconceituados. 70% das uniões informais acabam em separação. 50% das uniões civis e 40% dos casamentos religiosos. Esses compromissos informais não têm a mesma cola, não têm o mesmo efeito que um casamento formalizado.
essa estatística também foi acompanhado por uma outra estatística. Não sei como é que chegou a essa conclusão. Mas, acrescentando mais um fato, um dado aqui. 1% dos casamentos onde havia leitura bíblica diária terminaram em separação e divórcio. Só 1%. Eu não posso garantir isso, assim, estatisticamente. Acho interessante. E acho até possível. A gente gostaria, talvez, numa outra ocasião, falar sobre como blindar nosso casamento, né, contra adultério. Isso seria uma coisa assim, um fator interessante. Mas, enfim, o que é um casamento cristão? Então, eu gostaria de usar a analogia de cordas. Até que pensei sobre fazer isso. Pôr um casal aqui em cima e pegar uma corda e amarrar. Porque nós vivemos numa época que é muito difícil manter esses casamentos. Estivemos celebrando o nosso aniversário de 48,5 anos. Essa semana passou. Fomos para um lugar chama-se Nova Prata. Alguém conhece a cidade de Nova Prata? Mas que lugar legal! Uau! Recomendo. É uma cidadezinha de 24 mil pessoas, mas é um brinco. É tudo assim, organizadinho. Deve ter muito dinheiro naqueles lados ali. É um negócio, mas sério, prédios bonitos. Aí tem as termais, como é que chama? Águas termais, sei lá. Um negócio assim, bem chique mesmo. A gente não teve tempo para fazer tudo isso, mas a gente estava conversando. Outra coisa interessante sobre cidades pequenas, não sei se é sempre assim, mas como as pessoas eram abertas. Nós conversamos com umas 3 pessoas por mais tempo. Todos os 3 contaram a história da vida deles para nós. Aí nós comentamos para uma mulher que a gente estava celebrando esses anos de casamento. Ela disse, é uma raridade isso, né? É uma raridade, não é? Então precisamos, nessa época, de amarrar, de ter tudo, os fatores que ajudam a segurar este casamento. E eu acredito que casamento cristão tem este papel, e a gente vai usar a ideia de cordas. Então, a primeira corda é a corda de compromisso pessoal. Quando vocês casaram, o pastor tinha um livrinho assim, mais ou menos assim, provavelmente, e você falou, ele fez umas perguntas, os votos. Então, José, você promete, ou Maria, diante de Deus e desses testemunhos, receber José ou Maria como sua legítima esposa, para viver com ela, conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição de casamento. Vocês falaram mais ou menos assim? Era assim? Foi, né? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem. E o noivo e a noiva falaram o quê? Sim, prometo. Vamos falar. Sim, prometo. Votos na economia de Deus são muito importantes. O que nós prometemos a uma pessoa é muito importante. Antigamente era o fio de bigode, né? Você aperta a mão, precisava de contrato, sua palavra e não sei o quê. Então, Deus vê a coisa assim. O que eu falei aquele dia com a Néder, e a Néder falou comigo, era uma promessa. Uma promessa de ser fiel até a morte nos separa, entre outras coisas. Então, votos verbais, né? A promessa, o compromisso verbal. Levítico 19:12 diz,
não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Salmo 15:4. Quem habitará no seu santuário? Dá uma lista. Entre a lista diz: quem mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Votos. A compromisso pessoal que nós fizemos um com o outro. Também é um compromisso sexual. Sexo é mais do que a união de dois corpos. Quando se junta sexualmente, então eu quero que vocês pensem sobre isso. Se juntam sexualmente, acontece algo na metafísica. Acontece além dos simplesmente fatos ou ato. Algo espiritual acontece. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Aqui está falando sobre prostituição. Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Não é simplesmente o ato. Há uma união, há alguma coisa mística, eu acredito, que acontece no contato sexual. Lemos, e também eu esqueci, não consegui achar a fonte, uma pesquisa dizendo que as pessoas que têm múltiplos relacionamentos sexuais carregam cicatrizes, tornam-se como se fossem pessoas fragmentadas, como se fosse deixar um pedaço de si com cada parceiro. Isso tem lógica. Se sexo tem um elemento, vamos dizer, além do físico, cria um impacto no relacionamento que é mais do que simples palavras. Então, acredito que esta corda de promessa e esta corda de envolvimento sexual, essa é uma corda pessoal que nós fizemos e devemos manter esta corda forte. Tem uma corda também espiritual. Quando você casou, quantos aqui casaram assim na igreja com aquela coisa assim bonita e legal, né? A maioria. As igrejas têm ideias um pouco diferentes, diversas sobre o que acontece no mundo espiritual, né? Sobre isso. A Igreja Católica vê casamento como um sacramento. O sacramento para a Igreja Católica é um meio de graça, é uma infusão de graça, é Deus derramando algum tipo de graça espiritual sobre o casal. Algumas igrejas mais protestantes trata-se de ordenança, que não é exatamente a mesma coisa, não é uma infusão de graça, mas é um ato também que tem implicações espirituais, mas não tão forte quanto a Igreja Católica. Eu acho que nesse ponto, talvez eu tendo a ser um pouco mais católico. Eu acredito que há um elemento espiritual. Por quê? Em primeiro lugar, o que diz? O que Deus ajuntou. Isso é uma coisa que Deus faz. Nós não temos tempo, mas você lê em Efésios 5, 22 a 33, sobre casamento, ele faz um negócio assim, eu acho um texto bastante difícil de interpretar, porque parece que faz uma mistura de casamento e Cristo e a igreja. É um negócio assim que deixa claro que é uma coisa espiritual, não apenas uma coisa natural. Malaquias diz, porque
que o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha, né? Com qual, se tu fosse desleal, sendo ela e a tua companheira e a mulher da tua aliança. É uma aliança que Deus está contemplando. Então, o que eu estou dizendo? Faça casamento na igreja, né? Faça casamento na igreja. É uma corda espiritual. Deus atua neste momento. Terceiro, uma corda social. Teve o casamento talvez mais esplendoroso, alguns anos atrás, nos anos 80, eu acho, da Diana, da Inglaterra, né, da princesa. Dizem que em torno de 1 bilhão de pessoas testemunharam este casamento. E, alguns anos depois, bilhões de pessoas souberam da infidelidade conjugal, do adultério, né? Mas, apesar de costumes e tradições variadas, cada cultura tem uma forma de fazer um casamento, um ato público, onde você junta os parentes e os amigos e todo mundo que puder vir para uma festa, uma festança. Dependendo da condição econômica, você tem uma festa maior. Então, casamento tem essa área, essa coisa pública, essa coisa social, que também é uma marra, não é? Porque você fez isso publicamente. É mais um motivo para você ficar firme e fiel neste casamento. Jesus honrou o casamento com a sua presença em Caná de Galileia, né? Foi lá e não foi um negócio que hoje você pode ir num casamento, ficar lá 1 hora, você sai, né? Você fica torcendo que a cerimônia fica curta, né? Os homens, né? Os homens estão, né? As mulheres estão, que bonito. Não é por aí? Mas o casamento havia naquela festas até de 7 dias para um casamento judia, né? Então Jesus, não sei se ele ficou o tempo todo, imagino, porque ficou até o vinho acabou, que era um vexame para os anfitriãos, e ele então fez um bom vinho para ajudar na festança. Então, é um ato público, isso é importante, que outras pessoas veem. Uma terceira corda, mais uma razão para o casamento não acabar. E quarta, tem a corda legal. Cada sociedade, cada país tem as suas leis, seus estados têm as suas leis para reconhecer o que é um casamento. E tem isso na Bíblia também. Tito fala, admoestai os que sujeitam, os principados e potestades que lhes obedecem. Devemos obedecer às leis do país. Romanos 7:2, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta lhe ligada pela lei. Então, o reconhecimento que existe uma forma no cartório de registrar, isso é uma proteção para a família. Então, isso está sendo contestado, está sendo um frente de ataque, não é? Para fazer casamento de outros tipos e outras maneiras, e se a lei do país desviar dos caminhos do Senhor, nós obedecemos a lei de Deus acima da lei do país, né? Mas essas são 4 coisas que devem constituir um casamento cristão. E essas coisas são medidas que ajudam a manter a estabilidade e a fidelidade. E cada um é importante, cada um desses elementos. Em si, talvez, não é que essas coisas resolvem tudo, mas são pressões, amarras que ajudam a manter a fidelidade no casamento. Talvez tenha outras cordas que pensamos. Recebemos não foi e-mail, não sei o que, da nossa filha, da Patrícia. Ela fez uma tatuagem no braço,
nas costas do Neval, tem um negócio enorme. Um retrato dela e as duas filhas que tinha naquela época. Eu não sei exatamente a motivação, mas eu acho que é uma coisa para amarrar, né? Para não desfazer, para deixar o negócio marcado. Eu não estou aqui promovendo tatuagem, tá? Mas talvez há outras coisas que devemos desenvolver. Inclusive, em outro momento, a gente gostaria de falar sobre as coisas que ajudam a amarrar o casal, né? Ajudam a blindar o casamento. Então, mas começa com o casamento cristão, sério. Para terminar, para vocês que não são casados, faça direito, tá? Faz direito, vale a pena, faz direito. Nós que somos casados, vamos priorizar nossos casamentos. Sabe? É acima da profissão, da vida profissional. O casamento é acima. Se tem que sacrificar a vida profissional para manter um bom casamento, que sacrifique. É acima dos filhos. Seu casamento é mais importante do que seus filhos. Porque os seus filhos dependem de um bom casamento. Casamento é mais importante do que ministério. Porque ministério depende do seu casamento. Então, que priorize amarras e outras coisas para segurar a fidelidade a um casamento cristão, que seja a nossa prioridade. Vamos orar. Senhor, nós oramos pelos casamentos aqui neste recinto, nós que estamos aqui. Reconhecemos que muita coisa milita contra a fidelidade, contra a felicidade do casamento. E, Senhor, nós nos propomos, com a Tua ajuda, com a Tua graça, a ficar firmes em nossos casamentos. Senhor, nos ajuda a ver a luz vermelha piscando quando nós estamos fora do Teu plano para casados. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção contra os ciladas do inimigo, contra as influências da sociedade, contra as nossas próprias inclinações. Nós oramos. Protege os casamentos desta igreja contra adultério, contra outros pecados semelhantes. Oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.